Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo 4, versículo 21 ao versículo 25. Vamos nos colocar de pé, em reverência à palavra do nosso Deus. Eu vou ler, os irmãos, por gentileza, acompanhem. Marcos 4, 21 em diante. Também lhes disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: atentai no que ouvis, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Assentai, meus irmãos. A verdade, ela sempre prevalecerá. A verdade é indestrutível. Pode-se exilar o homem, mas não pode exilar-se a verdade. Pode enforcar-se o homem, mas não pode enforcar-se a verdade. Pode-se prender o homem, mas não pode-se prender a verdade. No século XVI, no início do século XVI, Copérnico, ele descobriu que a Terra não era o centro do universo. Ao contrário, que a Terra e outros planetas giravam ao redor do Sol. Mas Copérnico, prudente, cauteloso, guardou para si essa verdade durante 3 décadas. Por 30 anos, ele guardou aquilo para si. Porque ele sabia que no momento em que ele divulgasse isso, ele sofreria perseguições. A verdade, por vezes, é uma forma de nós atrairmos perseguições. E aí, quando ele estava para morrer, já idoso, em 1543, ele encontrou e pediu ao editor que publicasse os seus escritos, a Revolução dos Corpos Celestes. O editor Antônio, preocupado, perplexo, publicou essa obra. Logo em seguida, Copérnico morreu. Planejou tudo direitinho, né? Mas outros herdaram a tormenta. No século XVI, Galileu assumiu isso de forma pública e foi caçado pela Inquisição. Retratou-se, escapou da morte, mas não escapou da prisão. Mas hoje, todos nós entendemos, acreditamos que é realmente a Terra que gira ao redor do Sol e não o contrário. A verdade, ela prevalecerá. No passado, mesmo no século XVI, um pouco antes, um monge agostiniano, Martinho Lutero, querendo expor a verdade que ele tinha descoberto, saber que Jesus é o Salvador, que a fé é a fé em Cristo, o justo, conforme diz lá em Romanos, capítulo 1, texto que ele leu, o meu justo viverá pela fé. Ele descobriu essa verdade. E o que ele fez? Ele publicou essa verdade. Começando
com as 95 teses contra as indulgências. O que eram as indulgências? As indulgências é quando você comprava um perdão. Em resumo, era isso: você podia ter qualquer perdão se você estivesse disposto a pagar um sacerdote por isso. E Lutero escreveu suas 95 teses. E onde que ele colocou essas 95 teses? Deixou lá preso na geladeira dele? Não, até não tinha geladeira naquele tempo, né? Mas se deixasse também ninguém viria. Ele colocou na porta da igreja de Todos os Santos, em Wittenberg. Essa igreja era assim como se fosse a porta também da universidade. Todos os debates acadêmicos, quem quisesse debater algum assunto, colocava aquele assunto ali. E quando ele colocou essas telas ali, você sabe qual foi o dia? Dia 31 de outubro, o dia da Reforma Protestante, dia 31 de outubro de 1517. O que você talvez não esteja lembrando é que depois desse dia, lógico, pastor, que eu sei que depois desse dia é dia 1º, né? Mas o que é o dia 1º? Dia 1º é o dia de Todos os Santos, o dia do aniversário dessa igreja, a igreja em que ele fixou essas teses. Ou seja, um dia depois que ele colocou ali as suas teses, essa igreja estaria lotada de gente, com várias celebrações durante o dia. O que aconteceu com Lutero? Foi excomungado, quase morto, mas a verdade prevalece. Por que eu estou falando da verdade? Porque esse texto vai falar sobre isso, vai falar sobre luz. Luz é a manifestação da verdade. O texto anterior, nós pegamos na semana passada, fala da parábola do semeador, uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia. E o que dizia essa parábola? Que existem solos, tipos de solos. A semente é a mesma, mas o efeito, o fruto que esta semente vai produzir depende do solo que ela atingir. E há um solo no meio do caminho, há um solo duro, há um solo de pedras, há um solo entre os espinhos, e a semente não prospera. Mas há um solo que ela prospera e dá fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Assim é o coração que recebe a semente. Mas todas essas parábolas de Jesus estão falando de uma coisa: da prosperidade, do crescimento, do reino de Deus. E o que são parábolas? Parábola é colocar lado a lado, ou seja, é uma comparação. Eu pego uma verdade que eu não consigo entender, que é alta demais para mim. Talvez possamos parafrasear Paulo: coisas indizíveis de um lado, e aí eu coloco coisas que eu consigo entender, coisas do dia a dia, coisas do cotidiano, rotina, minha e sua. Foi isso que Jesus fez eu contar parábolas. E qual é a mensagem de Jesus? Qual é a mensagem de João Batista? Ele anunciava o reino de Deus. Esse o reino está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. João pregava isso, Jesus pregava isso. Quando ele foi acusado de expulsar demônios em nome de Beelzebul, maioral dos demônios, na cultura lá, na mitologia judaica, o que ele disse? Se Satanás expulsa Satanás, você não está dividido, mas eu expulso pelo Espírito de Deus, é chegar no reino de Deus entre vós. Ele está falando do reino. Mas aí, os discípulos, as pessoas ao redor podiam perguntar: mas cadê esse reino que eu não estou vendo? Cadê esse reino que eu não estou vendo? Aí Jesus conta várias parábolas a partir da parábola do semeador, que a semente cai na proclamação do seu reino e cai no meio do caminho. A semente cai e encontra um coração duro, uma terra rochosa. Ela cai contra um terreno espinhoso, cheio de espinhos. Ora, ela não progride como deveria progredir.
É o grão de mostarda, uma outra parábola, que o reino de Deus começa e depois cresce. Ele não está completamente manifestado, mas ele vai ser revelado. A verdade virá à tona, a verdade será manifesta. Aqui, nesse texto que nós lemos, do versículo 1 ao versículo 25, aparecem 4 ditos de Jesus. William Bach classificam assim: 4 ditos de Jesus, 4 pequenas parábolas, metáforas, que nos outros evangelhos são espalhados, né, em vários contextos. E aqui Marcos compacta, junta todas essas afirmações no mesmo lugar, a fim de clarear essas parábolas. E caso vocês estejam pensando, mas por que disse assim em vários contextos, em várias passagens, como disse o evangelista Mateus, né? E aqui Marcos, ele cita apenas um texto. Porque Jesus, como pregador, deve ter repetido essas sentenças em vários lugares, de diversas maneiras. E o ensino dele deve ter ficado gravado no coração dos discípulos, a mensagem anexada ali, mas eles não lembravam exatamente o lugar, o contexto. Ele disse isso. E há um dizendo, não, foi nessa ocasião, outros foi nessa ocasião. Por exemplo, Mateus coloca aquele até o que tem será tirado, quando ele conta a parábola dos trabalhadores, né, da vinha, dos talentos, né, quando ele diz, até o que tem será tirado, né? O que tem mais será dado, e o que não tem, até o que tem será tirado. Aquele que tinha um talento, ele perdeu esse talento. Então, aqui nós temos 4 afirmações que outros evangelhos estão dispersos. Marcos compacta aqui. Vamos então ler o texto mais uma vez, vamos ver versículo a versículo. Também lhes disse. Em vez de dizer também lhes perguntou, como acontece em algumas partes deste evangelho até aqui, Jesus agora, ele apenas disse, o Marcos trata-se, Jesus disse, porque ele vai falar de algo retórico, algo que é muito claro. Vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire? Olha só essa expressão estranha para a gente. Vem porventura a candeia. Candeia você pode substituir por lamparina, lampião, abajur, lâmpada, o que você quiser que produza luz. Então, vem a candeia para ser colocada debaixo do alqueire, da cama. Vem a candeia. Você não fala vem o lampião, você fala assim, vem o lampião. Só aquele lampião lá da Maria Bonita, né? Você não fala vem o lampião, né? Traga o lampião, né? Você não fala vem a lamparina. Você fala assim quando você está falando de uma pessoa. É isso. E aqui, realmente, esse texto aqui, que parece uma personificação da lamparina, ou do abajur, da candeia, na verdade, está falando realmente de uma pessoa. Está falando daquele que anuncia o reino, daquele que traz o reino, daquele que é a manifestação do reino. Está falando de Jesus. É do próprio Jesus. E ele está falando, vem porventura a candeia para ser colocado debaixo do alqueire. É uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? É aquilo que você espera que os seus ouvintes, o auditório, saiba na ponta da língua. Ninguém vai errar isso. A resposta é não, lógico que não. Lógico que não. Então o reino de Deus seria manifestado. Era só uma questão de tempo. Vem a candeia para ser colocada debaixo do alqueire. A candeia você já sabe o que é. E o alqueire? O alqueire aqui era um cesto de medida. Exatamente a questão da medida do alqueire, né? Um cesto de medida. Então, não era natural que alguém acendesse uma candeia
um abajur, uma lamparina, um lampião, e colocasse um cesto em cima. Por que não é natural isso? Por que os ouvintes responderiam isso na sua mente seria uma dificuldade? Porque quando você coloca algo sobre esse lampião, essa lamparina, ele não vai iluminar nada. Coloque-se debaixo da cama? Não, você não coloca debaixo da cama. Mas antes você coloca no velador. As casas tinham esse velador no lugar alto, onde você colocava as lâmpadas, as lamparinas, aquilo que iluminava a casa. Você quer que ilumine? Você coloca num lugar mais alto. Você chegou aqui na igreja, você olha, onde estão as lâmpadas? Estão no chão? Não, estão no teto, estão no lugar alto. Pastor, mas hoje tem lâmpada no chão, tem aquele salões, aquele negócio tem, para mostrar o caminho, mas via de regra são um lugar alto para iluminar. A candeia é colocada no lugar alto, não, vem antes para ser colocado no velador e para iluminar a todos. É como Jesus estivesse dizendo para os seus discípulos: espere, aguarde, essa verdade será exposta. Não é o momento. Lembra que diversas vezes no Evangelho Jesus falou assim uma expressão, essa expressão: não é chegada a minha hora. Algumas vezes ele curava, operava nos seus milagres e dizia: não diga nada a ninguém, porque não era chegada a hora. A candeia estava por um momento oculta, mas chegaria um momento em que todos deveriam vê-lo. O segundo versículo, ele vai corroborar com esse, vai caminhar no mesmo sentido, ali na mesma direção, dizendo: pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Aquilo que estava oculto, ou seja, a manifestação do reino, Jesus ele ensinava aos outros, ele contou isso na parábola do semeador, por parábolas, para que as pessoas ouvindo não entendessem, mas explicaram para os seus discípulos. E depois da sua morte, da crucificação, morte, ressurreição, ascensão, quem foram aqueles que espalharam a notícia, falaram as claras? Os apóstolos, falando dessa verdade. E certamente o apóstolo Paulo foi um daqueles que a gente possa dizer: esse aí levantou a candeia bem alto, anunciando as verdades sobre Jesus. Nada oculto para que não seja manifesto. Essa verdade vai ser manifesta. Não obstante, em primeiro lugar, se falando de Jesus, e é possível que esse dito aqui seja já um provérbio que já existia, Jesus repetiu, nós não sabemos, mas o fato é que se aplica a outras realidades, se aplica a gente também. Tem um ditado aí que diz assim: a mentira tem perna curta, ou seja, as coisas vão ser reveladas, não tem nada oculto que não seja revelado. A nossa tendência natural não se expande com isso, e também não se conforma com isso, mas a nossa tendência natural é, quando a gente faz uma coisa errada, faz o quê? Esconde. Foi assim que fez, o que fizeram Adão e Eva. Os seus pais procederam assim. Eles pecaram, comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus havia dito que não era para ser comido. E eles, quando fizeram isso, seus olhos sabiam, o que eles fizeram? Se esconderam. É a tendência normal do ser humano, se esconder. Mas quando a gente se esconde, a gente não encontra paz, porque a gente sabe o que a gente fez. Enquanto a verdade não vier à tona, enquanto o pecado não for confessado, nós não seremos livres. Diz o salmista assim: enquanto calei os meus pecados,
envelheceram os meus ossos, pelo meu constante gemido, porque a tua mão pesava sobre mim, e a minha vida se tornou como sequidão de gelo. Aí ele diz: confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Agora eu tenho uma nova vida, não há nada que esteja oculto que não seja revelado. Para o erro, para o pecado, a saída não é esconder, é confessar, arrepender-se e ser perdoado. Essa é a saída. E não se preocupe também, porque aquilo que as pessoas fazem, escondem, essa verdade um dia também aparecerá. Não há nada oculto que não seja revelado. E no último dia, pensando já escatologicamente, tudo será revelado. Tudo será revelado. Bons, maus, os grandes, os poderosos da terra, todos estarão na presença de Deus. Toda boca confessará, todo joelho se dobrará, porque nada está oculto aos olhos de Deus. Por isso, é algo assim, não muito inteligente, vamos dizer burro mesmo, não confessar os pecados ao Senhor. Lembra do Salmo 139? Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. A palavra ainda não me chegou aos lábios, e tu, Senhor, já sabe todas. Ele sabe, confessa. É igual o pai, a mãe em relação aos filhos. Às vezes os filhos fazem uma coisa e pensam que o pai não sabe, não sabe. Já sabe, só está observando ali, observando. Não, confessa, fala, seja transparente. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quantas e quantas vezes esse texto é repetido nas Escrituras? Quiçá lá em Apocalipse, toda vez ali as cartas às igrejas, quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz a gente. E aí nós podemos pensar uma coisa: tem gente que tem ouvido, mas não é para ouvir, não se presta o papel principal de ouvir. A palavra de Deus entra por um ouvido, como diz, e sai pelo outro. A semente não produz fruto, como Jesus diz em Mateus 7, é aquele ouvinte negligente. Ele ouve a palavra de Deus e não a pratica. O que acontece com ele? Qual é a história que Jesus conta ali? Ele é como um homem que foi, edificou a sua casa sobre areia. Vem o vento, sopra o vento, transborda o rio, cai a chuva, está tudo com ímpeto contra aquela casa e ela cai. É necessário ouvir e praticar. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, aprenda, receba. Pensando na parábola anterior do semeador, acolha a semente no seu coração, porque só quando você acolhê-la no seu coração, ela vai poder germinar e dar muitos frutos. Eu espero, queira Deus, que todos nós aqui, todos aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus, possam ter ouvidos para ouvir, seja aquele terreno fértil para que a palavra produza. O versículo 24, ele também nos dá um conselho. Então ele diz: atentai no que ouvis, ou seja, preste bem atenção, não só ouça, mas ouça com atenção. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Com a medida com que você julgar, você vai ser julgado. Em outro lugar nós lemos: não julgueis, para que não sejais julgados. Verdade é que por vezes nós estamos numa posição que nós precisamos julgar. Precisamos julgar, porque não julgar seria cometer outro pecado, que era o pecado da omissão. Mas nós precisamos julgar com uma medida justa, usar sempre a misericórdia, o amor, e é isso que nós podemos fazer. Então lembre-se, com a medida com que você medir, você também será medido,
E ainda tem um agravante. E ainda mais nos será acrescentado. O versículo seguinte é um versículo que nos soa um pouco estranho e até injusto. Assim, algo injusto eu não diria, mas muito forte. Olha o que nós temos aí. Pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Duro aos nossos corações, à primeira vista, até pode parecer. No entanto, é uma coisa normal se você começar a observar como é a vida. Lembra que nas parábolas Jesus está usando coisas comuns, rotineiras, do dia a dia, para explicar coisas espirituais. Aquele que tem, no dia a dia, mais é acrescentado. E ao que não tem, até o que tem é tirado. Isso acontece na área dos estudos, na área acadêmica, por exemplo. Ora, quando você começa a estudar e adquirir conhecimento, é mais fácil você adquirir mais conhecimento. Agora, se você para de estudar, se você para de aprender, até aquilo que você aprendeu, o que acontece com você? Você começa a esquecer. Você lembra assim, isso acontece com os pais, né? Quando tem filhos, estão estudando. A pandemia revelou isso, né? Tinha um pessoal que dizia assim: pergunta para o seu pai, mas eu não sei. Eu não sei. Você já estudou, mas não sabe. Por quê? Porque você não continuou a praticar. Então você esqueceu, você sabia. Você tirava 10 naquela matéria, mas agora você não sabe praticar. Até o que você tinha, te foi tirado. Pensa, por exemplo, um dom que você tem. Você toca lá piano, teclado, violão, os seus dedos estão ali ágeis. Você faz aquilo ali de forma muito natural. Aí você fica muito tempo sem tocar. Você esquece tudo? Não, você não esqueceu. Mas quando você vai tocar, você não tem a mesma agilidade. Você perdeu alguma coisa. Não há estabilidade. Ou você continua crescendo, ou você começa a diminuir. Isso acontece com o nosso físico, com o nosso corpo. Aquele que corre todo dia, aí ele pode, no dia seguinte, correr um pouquinho mais. E depois mais um pouquinho mais. E com um pouco mais de velocidade. Aí ele para, né? E começa a correr só até a geladeira. Aí corre até a geladeira, corre até a geladeira, corre até a geladeira. Passa 1 ano, 2 anos, ele vai correr. Ele corre a mesma coisa que ele corria? Não corre mais. Até o que tem será tirado. Agora, se ele continua, ele vai progredindo. Quando você está levantando peso, né, cada dia você vai colocando um pouquinho mais, o seu corpo vai pedindo isso. Mas se você para de levantar, você perde aquele tônus muscular, e depois de algum tempo, nem aquilo que você levantava, você levanta mais. Então é um princípio comum. Ao que tem, vai ser dado. Ao que não tem, até o que tem será tirado. Acontece nas finanças também. Quando eu falo de finanças na igreja, eu lembro sempre do seguinte princípio: existem 2 tipos de pessoas quanto às finanças: aquele que recebe juros e aquele que paga juros. Toma cuidado de que lado você está. Aquele que recebe juros, pensamos, é aquele que tem. Confere? Aquele que tem, quanto ele mais tem, mais ele será dado, né? Os juros transformando aqui em juros compostos, vai aumentando. E aquele que está endividado, quanto mais dívida ele tem, mais endividado ele fica, né? Só vai pagando mais. De que Jesus está falando? Aquele que recebe a palavra e guarda no coração, aquele que ora, aquele que vem à igreja, aquele que medita, aquele que busca a Deus, aquele que olha para o Senhor. Quanto mais tem, mais é acrescentado. Ele vai crescendo, ele vai progredindo, crescendo até a medida da estatura perfeita, de varão perfeito que é Jesus.
vai recebendo mais. Quanto mais ora, mais você tem. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você tem. Quanto mais você vem à igreja, tem comunhão com os irmãos, e louva a Deus, e evangeliza, e se entrega, e se dedica, mais você tem. Mas quando você está indo, quando você pega o talento interno, até o que tem vai sendo tirado. Seu coração não arde mais quando você lê a Bíblia. Você que orava agora não consegue mais ficar muito tempo de olhos fechados orando. Você que vinha para a igreja agora não consegue mais vir, e passa um dia, 2 dias, e parece que não faz falta mais. O que tem será tirado. E naquele dia, o dia do Senhor, quando Ele vier, você vai ouvir: afastai-vos, não os conheço. Não entrarão pela porta do reino de Deus. Ao que tem, mas não será dado. Uma promessa que nós temos de Jesus, e por isso que trabalha na igreja, pare de trabalhar, porque a promessa de Jesus para a sua vida, né? A promessa é parar de trabalhar. Você que trabalha na igreja, pare de reclamar, porque a promessa de Deus para a sua vida é o seguinte: aquele que mais trabalha, a promessa que ele tem é mais trabalho. Sabia disso? Que trabalho, a promessa que ele tem é mais trabalho. É a questão do talento, né? Ao que tem, mais lhe será dado, né? Você assume uma responsabilidade hoje, isso te capacita para receber uma responsabilidade maior no futuro. Aquele que é fiel no pouco, sobre muito colocarei. Onde é que está a sua candeia? Onde é que está a sua candeia? Ela está debaixo do alqueire? Ela está escondida debaixo da cama? Nós somos chamados hoje a pegarmos as nossas candeias e levantarmos bem alto. É uma figura que a gente vê, você que viveu talvez isso, né? Os mais antigos, né? Que pegavam lá o lampião e levantava, assim, quando estava andando pela rua, procurar as coisas, né? A gente que é mais novo viu o filme, né? Pega a sua candeia e levanta ela bem alta, para que a luz atinja a todos. Palavra de Deus para a nossa vida hoje: candeias erguidas, candeias levantadas. E lembre-se e confie, não há nada oculto que não seja revelado, né? Toda a criação geme, diz o apóstolo Paulo em Romanos, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Isso vai ser revelado um dia para a glória de Deus. E lembre-se, tenha compromisso com Deus, tenha compromisso de leitura da Bíblia, tenha compromisso de oração, de louvor, de estar na casa de Deus, porque mais lhe será dado. Não há limites para crescer no reino de Deus. Mas se você se estagnar, se você parar, até o que você tem lhe será tirado. Por isso, sempre crescendo, de fé em fé, de força em força, até ser dia perfeito na presença de Deus. Que Deus te abençoe e essa palavra frutifique no seu coração. Amém.